livro de poesia. Um outro livro de poesia, este de cordel. Portanto, o dialogador de hoje é um poeta? Sim, é também um poeta. Ele é memorialista, ele é um homem também do audiovisual, ele é documentarista também, e é um militante das redes sociais, onde faz seu trabalho sobre o patrimônio histórico de Fortaleza, e também é advogado, advogado dos direitos humanos. Já foi, inclusive, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará. Eu me refiro ao meu amigo, ao admirável Valdeci Alves. Está aqui ele, é o nosso dialogador de hoje. Meu advogado, hein? Meu advogado. Foi um prazer, foi um maior prazer. Não é? Quando eu fui aí, quando eu sofri aí uns processos, dois, Sim, se lembra? sim, eu lembro. 2 processos. E nem precisei procurá-lo. Ele, com a sua militância, como um grande discípulo de Sobral Pinto. Sim, não é? admiro Sobral Pinto. Né? Chegou e disse, vou defendê-lo. Isso é um absurdo o que está acontecendo com você. Isso não fere só a você, fere a ordem jurídica, sim, não é? sim. E a cultura, E a né? cultura do Ceará, E a liberdade do Brasil, de expressão, e a liberdade né? de expressão. Da E aí, em função desses valores éticos, ele se prontificou a fazer a minha defesa e fomos absolvidos em todos os processos. Eu estou contando isso não para falar da minha vida pessoal, nem da vida pessoal dele. É para dizer da grandeza de espírito público do nosso dialogador de hoje, o advogado Valdeci Alves, que é tudo isso que eu disse. Documentarista, militante dos direitos humanos, advogado, poeta, e eu vou provar que é. Vou ler aqui um trechinho de uma poesia. Página 15. Página 15, está aqui. Olha aqui. Eu vou dizer o primeiro e os últimos versos, os primeiros e os últimos versos. Meu Deus, que saudade imensa do que nunca fui. Maior saudade ainda do que jamais serei. Por fim, a felicidade não está no fim do caminho, mas creia, está ao longo da caminhada. Isso é verdade. Comente. Comecemos por aqui. Pois é, cara, porque assim... Ela não está no fim do caminho, está Não ao tá, longo, ela está no não tá. processo? Está no processo. Porque se a gente olhar, Ricardo, o universo inteiro do qual a gente faz parte, estar vivo hoje faz parte desse longo processo. É um capítulo, vamos dizer assim. E a vida inteira seria já um roteiro. Então nunca vai ter um fim. Porque a existência, ela é infinita, é como um círculo que você anda infinitamente, quer dizer, nunca acaba. Então, nesse sentido, a gente nunca deve acreditar que chegou aqui e atingiu. Não, é inatingível qualquer fim e a felicidade vai estar no meio sempre. E por isso ela é infinita. A felicidade é sempre entre. Exato. Entre. Os dois pontos da reta, entre os dois pontos. É sempre gerúndio, né? Sim, exato. Estar se fazendo, Sim, né? Exato. Esse trecho do poema é de um livro chamado Sussurros do Vento, do Valdeci Alves. E ele tem também o outro que eu apresentei, que é A Besta Fera, de 32. E aqui, só esse livro aqui, já pautam 2 temas da sua vida, hein, Valdeci? Pautam. Primeiro, o cordel. Você tem Sim. vários livros de cordel Tenho, publicados, não tem? eu tenho vários. Você tem uns 15 livros publicados. Livro 15. Entre Cordéis, romance... Cordéis uns 4. Eu tenho uns Cordel, 4 4. cordéis e uma peça em cordel. Uma peça de teatro em cordel. Em cordel. Que é um outro lado seu também, você é envolvido Sim, com o teatro. sim, né? sim, Com a parte sim. de dramaturgia e Sim, atuação também. sim, adoro né? teatro, Adoro teatro. O que mais? E romance. Sim, E romances por também. que aqui tem a ver? Porque aqui tem a ver 2 temas que eu queria que você discorresse Certo. sobre eles. Primeiro, cordel. Veja só, quando eu tinha 9 anos de idade, meu avô, que adorava cordel e tinha um quartinho com a estátua de Padre Cícero, uma velhinha acesa e um pacote de cordel amarrado com barbante. Meu avô ficou meio cego. Eu tinha 9 anos, aí meu avô me chamava para ler para ele. Mariquinha José de Souza Leão, né, a questão lá dos cachorros mortos do Leandro de Barros. E eu lia para o meu avô porque eu lia bem, ele me achava um menino esperto e eu passei a amar o cordel. Não só li todos os clássicos de cordel, foi meu primeiro contato com a literatura, como domino a linguagem de cordel. Eu escrevo em cordel normalmente. Li tanto cordel que aprendi a escrever cordel. E isso aqui conta a história do campo de concentração de Senador Pompeu a partir dos relatos que eu ouvi de sobreviventes. Porque desde 95 que a gente tem lá uma militância, eu moro aqui em Fortaleza, mas vou muito à minha cidade, e eu conheci uns 10 sobreviventes, gravando, eu tenho até matéria em audiovisual, bastante, já lancei documentários, mas eu sou fiel aqui, Ricardo, ao que eu ouvia, a oralidade e a narrativa que tem aquele sabor de fantástico que eles narram.
E isso, não a então, história em si, é a partir da memória oral. E eu conto a história que eles me contaram e sendo fiel ao que eu ouvi, é isso. Eu tento. daí a pauta do outro tema. O tema é cordel e o outro tema, a partir deste livro, é a seca de 32. Sim. Veja, a besta fera de 32. 32. E dentro da seca de 32, algo que é caro à sua vida profissional, como documentarista, como repórter, enfim, da história, que é a segregação, não é? Sim. Que os sertanejos sofreram na seca de 32, inclusive no Ceará, Sim. e também Senador Pompeu, Senador Pompeu, que é de onde você vem, É. em relação na criação de campos de concentração. Sim, Aliás, sim. com esse nome mesmo, Com esse né? nome mesmo. Campos de concentração. Campo de concentração. Para impedir que os flagelados invadissem as cidades, ou adentrassem as cidades. Tem muito mais coisa, né, Ricardo? Eu acredito, Ricardo, assim, tem algumas coisas que o Brasil tem que passar limpo para poder realmente construir a sua identidade como nação e como povo. Uma delas é Canudos, que teve um cearense envolvido, Antônio Conselheiro, eu tive lá o ano passado, e outras são esses campos de concentração, que não foi só em 32 não. Rodolfo Teófilo, o livro dele, A Fome, que é um clássico, ele narra exatamente a caminhada de Zé Freitas do interior para a capital e denuncia o campo de concentração do Alagadiço, que funcionou ali onde hoje é o Hiper Bom Preço, no final da Bezerra de Menezes. Isso de 1877 a 1879. E tem a seca do 15 também. Sim. Que a Raquel de Queiroz também descreve Mas esses antes de entrar em acampamentos. Raquel, deixa eu falar uma coisa interessante, Ricardo. Na seca de 1877, Fortaleza tinha 20 mil habitantes. Vieram 100 mil flagelados. A cidade passou de 20 mil para 120 mil. Aumentou 5 vezes. Esta cidade, o tamanho que ela tem em quantidade de gente, seu crescimento geográfico, as injustiças sociais que nós temos na sua grandeza, vamos dizer assim, essa cidade deve o seu tamanho aos flagelados da seca. Seca de 15 também teve, só que aí teve o campo do Matadouro, onde ali hoje é o 3º distrito, e a Regional 1, ali onde era a estação do Otávio Bonfim, e o Alagadiço foi de novo acionado. E em 32 aperfeiçoaram os campos de concentração. Foram 7. 2 em Fortaleza, um no Otávio Bonfim, que Raquel de Queiroz, ao narrar no 15, chamava-se Matadouro, e ela usa o termo campo de concentração, né? Quando Chico Bento chega lá no livro dela, ela narra isso. E aí teve o do Urubu, que era no Pirambu, o Pirambu inteiro. Fruto, né? São os flagelados que ficaram Que lá. ficaram aqui. Sim. E aí você tem. Remanescentes da seca Aí de você tem 32. 5 campos no interior. 4 nessa linha, perto da linha férrea que sai de Fortaleza ao Crato, e 1 na Zona Norte. O do Crato é o Buriti, eu fiz até um documentário recentemente sobre isso, lancei até lá, na ponta do estado, e o Ipu teve um que é na ponta do estado, para poder segurar os flagelados do Piauí lá, e aqui no Crato segurar o pessoal do Pernambuco e o pessoal da Paraíba para não vir para Fortaleza, mas não era só isso não. Aí você tem esses 2 campos, eram barreira, não tinha obra nem no Buriti e nem no Ipu. Agora, Senador Pompeu, não é? Quixeramobim, Cariús, foram colocados em lugares que tinham obra de açude parada desde 1919, que o Epitácio Pessoa, o presidente da época, começou a fazer e parou. Mas, Ricardo, o campo de concentração era uma maneira de segregar, fruto de um pensamento advindo do darwinismo social e da tese da eugenia, segurar a mão de obra, para essa mão de obra, quando voltasse as chuvas, não acontecer como na seca de 1877, que quando a chuva voltou, não tinha mão de obra barata para explorar, né? E ao mesmo tempo exportar pessoas para habitar o Acre, o Pará e mão de obra para baratear a mão de obra em São Paulo, mandando esse povo para o Sudeste, porque quanto mais operário tem, mais a mão de obra cai. Na verdade, esse povo sempre foi usado como massa de manobra da indústria da seca. É muito mais profundo aí cada coisa. E é um termo, campo de concentração, usado, portanto, no começo do final do século XIX, depois das primeiras décadas do século XX, anterior ao nazismo. Inclusive... Anterior à expressão inclusive, dos nazistas, há uns 5 anos... que é a partir dos anos 40, dos anos 30, Sim, né? sim. Meados de 30 e começo de 40. E usado em 15 já, e concentração por Rodolfo Teófilo. Inclusive, eu fui a Polônia. E é confinamento com morte, né? Com prisão. Com prisão e morte. E morte pelo abandono. E trabalho escravo. Aqui, para você ter ideia, Senador Pompeu, morreu tanta gente... Proliferação de doenças. Que o cemitério da cidade não aceitou os flagelados irem para lá, enterraram no meio do mato e houve um surto messiânico. Todo ano, 6 mil pessoas, em média, vão da cidade até a Caatinga
pagar promessa para essas almas. Houve um surto messiânico porque o povo entende. E são mártires. São mártires, isso. São mártires. E, Ricardo, eu tive em Auschwitz, na Polônia, porque eu tinha uma dúvida, eu digo, bom, o nome é campo de concentração aqui. Há alguma relação? E eu tentei fazer uma pesquisa e consegui encontrar alguma relação. Fui à Polônia, é o darwinismo social, que você encontra Euclides da Cunha nas notas preliminares. Ele diz nos Sertões, que é uma obra gigantesca, uma epopeia da literatura brasileira. Aliás, o Sertão inspirou as grandes obras desse país. O 15, Euclides da Cunha e Grandes Sertões e Veredas. Então, veja, porque, de uma certa maneira, a identidade nacional passa pela miscigenação genética, cultural, tudo pelo sertão, onde houve tudo isso antes da chegada da importação dos imigrantes. E é interessante a gente observar o discurso do Euclides da Cunha, apesar desse escritor fundante, né? Como é que chama? Como é que eu diria? Visceral, fluvial, né? Porque ele vai fertilizando as margens por onde passa, né? Na cultura brasileira. Mas ele tem uma dubiedade, não tem? Tem. Ele tem um discurso, às vezes em relação mesmo não, ele é racista. ao Antônio Vicente Mendes ele é Maciel. racista. Em alguns momentos ele é preconceituoso, Ricardo, né? Esse tabaréu, esse monstro, esse ciatávico, esse louco dos olhos brilhantes que assustavam. Porque também ele está dentro de um contexto que tem aquele contexto da antropologia física, como o Lombroso. Do Lombroso, né? Sim, tá. Do Lombroso, né? De que haveria características raciais, não, ou étnicas, que justificariam o crime. Né? Na verdade, nós tivemos um embaixador da França que morou no Brasil na época de Dom Pedro II, chamado Arthur Gobineau, que ele mandou uma carta para Louis Agassiz, que era um pesquisador francês que viajava o mundo estudando geografia, dizendo mais ou menos assim: Agassiz, vem ao Brasil, venha ver aqui a miscigenação de raças, porque aqui você vai encontrar um mestiço que tem o pior de todas as raças, o pior do negro, o pior do índio e o pior do branco. E finaliza dizendo assim: eu não acredito que o homem veio do macaco, mas aqui se caminha para virar macaco. Isso é de Gobineau, amigo de Dom Pedro II. E Euclides da Cunha diz que nós somos uma sub-raça destinada a ser varrida do mapa pela civilização que vem da Europa nas notas preliminares. Agora, essa ideia, Ricardo, está em tudo que foi escrito no Brasil em relação ao Nordeste do Brasil. Há um preconceito contra o nordestino, claro, e contra o brasileiro, na verdade, e contra, basicamente, a miscigenação. A ideia de que a miscigenação, a mistura de etnias é maléfica para a constituição psicofísica inclusive o fato do humano, de botar esse pessoal nos campos de concentração. Eu tenho um relatório de Marechal Rondon. Marechal Rondon, em 1923, teve aqui no Ceará, teve nos locais onde era para ter açudes que a obra foi parada. Porque quando o Epitácio Pessoa deixou de ser presidente do Brasil e veio Arthur Bernardes, o mineiro, toda a obra de açudagem foi parada. E aí, para ver se teve roubo, mandaram o Marechal Rondon com a comissão. Quando ele está escrevendo o relatório dele, ele diz no começo que eles vão olhar um pessoal comum e chama a gente de sub-raça também, isso em 1923. E em 1934... Getúlio Vargas promulga uma Constituição para poder apaziguar o povo de São Paulo, que tinha feito uma guerra civil em 32. E no artigo 134 prevê assim, que os municípios, os estados e a União têm que cultivar a eugenia. Está na Constituição de 1934. Então, veja só. Princípio também do nazismo. Do nazismo. Aí é que está. Getúlio gostava de Hitler, gostava de Mussolini. Aliás, é outro discurso dúbio, né? Getúlio é complicado. Então, o que também, às vezes, acende uma vela a Deus e outra ao diabo. E ao diabo. Né? O que acontece? Na verdade, Ricardo, a identidade nacional ainda... De vez em quando a gente vê... Teve aquela menina que disse que tinha que matar nordestino em São Paulo. Então, veja, a nossa identidade... Nós somos um povo, mas não somos uma nação ainda. E nesse processo de construção da identidade nacional, temos que resgatar essa história dos campos e compreender Canudos, os sertões, porque esse país tem que ser passado a limpo. E a narrativa tem que mudar. A maneira como está contado hoje, a narrativa do povo brasileiro, isso aqui está sendo resgatado graças aos sobreviventes que contaram essa história, a memória oral, Ricardo. Meu irmão desse planeta, presta atenção, vou contar, usando a minha caneta, o que se deu no Ceará. Num terrível palco dor, lá no Sertão Central, cidade de Senador, na seca do Grande Mal. São os primeiros versos da Besta Fera de 32,
em que o autor, o nosso dialogador de hoje, Valdeci Alves, advogado e poeta, cordelista e documentarista, faz no seu livro A Besta, faz uma referência, digamos, à sua cidade, né, aos campos de concentração que existiram na sua cidade. Uma questão de justiça. Senador, Quem ilustrou aí foi senador. o Cleverson Viana. Senador Pompeu. Clebson Viana, Clebson Viana, grande é o figura. nosso o ilustrador. É o ilustrador, que é é, outro claro. militante extraordinário. Incrível, né? grande, grande. E você também, vamos colocar outros objetos Ok, que à você me vontade. trouxe. Ok. Nós, inclusive, fizemos um documentário junto. Outra paixão dele é Nietzsche. Nietzsche, eu gosto Nós muito de fizemos, Nietzsche. eu fui Nietzsche, né? Foi Zaratustra. Eu fui Nietzsche, eu fui Você Zaratustra. foi Zaratustra, Ricardo. Quando eu pensei nele, No documentário. pensei em você. Pois não é? Zaratustra. Zaratustra, cabelo todo solto e eu andando aí pelo sertão, não é? Pelas dunas também, pelos Sim, mares, né? sim. Pelas praias todas sujas. Você lembra Sim, disso? lembro. E você, na câmera, fazendo isso. Precisamos lançar esse documentário. Vamos lançar, Como é com o certeza. nome, hein? Era Assim Falou Zaratustra. Assim Falou Zaratustra. Que é o mesmo título do livro. Era o Zaratustra sertanejo. É, o sertanejo, é. Porque o Ceará tem isso, o Ceará tem grandes filósofos nesse país. E o que te encanta? O que encanta você tanto no Zaratustra ou no Nietzsche? O que é? Tem alguma coisa que possa lembrar? É porque o Nietzsche é honesto. O Nietzsche, é claro, quando ele diz para o que desce da montanha, ele diz assim, ó, você não sabe que Deus está morto e que o homem tem que encontrar Deus em si mesmo e só crê em si porque isso é divino. Então essa honestidade do homem saber que o Deus é uma criação sua para ter coragem para enfrentar a vida. É mais ou menos isso. Mas veja, apesar disso, apesar dessa compreensão, né, de que Deus é uma criação do homem, embora os religiosos também acreditem que o Deus é o criador do homem, né? Certo, Nós vamos na certo. contramão aí do pensamento religioso. Você é uma figura que tem uma pesquisa enorme e de consideração de caráter de antropologia cultural em relação à religiosidade popular. Sim. Você, Sim. documentários sobre Padre Cícero. Tá no sobre, YouTube com né? 30 mil acessos, Com eu não sei 30 nem quem foi que assistiu. É verdade. Você, aliás, quando você faz. tive- Você é um militante das redes sociais, e eu digo isso porque você faz uma postagem, aquilo tem 60 mil eu tenho algumas- visualizações, algumas- né? é. 70 mil, 30 mil visualizações, não é? E aí, geralmente está ligado a como é que chama? Essas passeatas, não, como é que chama? As novenas, as peregrinações aos lugares religiosos. Ao messianismo. Ao messianismo, Ao messianismo, as crenças, e a cultura religiosidade. popular. Eu Sim. queria que você falasse sobre isso. Veja só, essas duas dimensões na minha desse opinião- homem nietzschiano, para quem Deus está morto, e, no entanto, esse homem que é tão interessado na relação do homem com os seus deuses. É porque, na verdade, a cultura popular não tem muito a ver com a cultura realmente da igreja oficial. Padre Cícero é um fenômeno. Que eu diria como um homem simbólico e histórico. Por quê? Padre Cícero, Ricardo, não foi nem ainda reabilitado. Ele morreu excomungado, sem poder celebrar. Mas nós vimos que Padre Cícero é o primeiro santo do mundo santificado pelo povo. E a igreja teve que se submeter à vontade do povo. Houve uma democracia religiosa aí, que é um paradoxo. Eu já vi isso similarmente em Mossoró. Em Mossoró, eu visitei o túmulo de Jararaca, Sim, que é tido como santo lá na região. As pessoas rezam para ele, o túmulo mais visitado em novembro é o dele. Como é que você pode entender que um cangaceiro aprisionado, quando tentaram invadir Mossoró, é um santo? Porque ele foi martirizado, foi enterrado vivo, quebraram as pernas dele vivo, e o povo diz assim, mas quem quebrou as pernas dele foram os coronéis. E aí se vinga historicamente do poder opressor, santificando. Então é porque a religiosidade popular é vida, é resistência, é uma atitude política, Ricardo, é por isso que eu gosto. Bonito, é isso, é o nosso militante político. É isso. Não é à toa que ele tem a minha admiração, e faz tempo. A Valdeci Alves, admiração é recíproca. o nosso Valdeci Alves, o dialogador de hoje, que me trouxe dois poetas. E eu vou colocar logo em cena os dois poetas que ele me trouxe. Um tem a ver com tudo isso que a gente estava conversando, que é a cultura popular e o cordel, que é o Patativa do Assaré, Espinho e Fulô. E o outro, os poetas Fernandos Pessoas. Os né? Fernandes. Porque ele não é mais um poeta, isso aqui já é uma literatura. É uma literatura. Vamos falar dos dois? Vamos, Ricardo. Começa então pelo Patativa, o nosso Patativa do Assaré. Em 95 eu visitei Patativa em Assaré, inclusive fiz uma gravação que está até no YouTube, conversando com Patativa. Genial. Espinho e Fulô. Espinho falou, genial. Eu fiz uma pergunta a Patativa, Ricardo, que eu nunca vou esquecer da resposta dele. Eu perguntei assim a Patativa, eu tinha essa curiosidade. Falei assim, Patativa,
como é que um homem que nunca estudou filosofia, nunca estudou filosofia grega, filosofia alemã, mas na sua obra está tudo lá. Aí essa filosofia tão profunda, onde é que você aprendeu, Patativa? Aí ele falou assim, eu estava com uma voz dificultosa, ele dizia, meu prezado Valdeci, ele falava assim, né? Ouvindo rádio, eu aprendi tudo ouvindo rádio. Aí eu perguntei, mas como é que você consegue só ouvindo rádio filosofar com tamanha profundidade? E eu conheço muita gente que estudou filosofia, tem diploma na parede e não consegue escrever com essa profundidade. Ele foi disse assim, é porque tem muita gente que estudou filosofia, mas que nunca filosofou. Bonito, bonito. Eu nunca me esqueço disso. Então, é um gênio, É um né? gênio. É o nosso Homero. Pois dos olha, sertões. você me trouxe nosso o Homero. Patativa da Saré. Patativa. Eu vou ler um pouco de A Triste Partida, mas eu acho que eu não devo ler. Eu acho que... Quem lê são duas pessoas. Certo. Um pedaço é o Ricardo Guilherme. Certo. O outro você vai ver quem é, tá? Certo, ok. Eu vou ler A Triste Partida. Setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro. Meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês, ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de Sá, mas noutra experiência, com gosto se agarra, pensando na barra da alegre Natal. E aí vai, é o nosso Patativa. Você me trouxe o Patativa, você me trouxe o Patativa em poesia e eu te trago o Patativa. É verdade. Eu vou incorporar aqui o Incorporou. Patativa. Não é? E ainda posso incorporar essa figura linda chamada, não imitando, mas enfim, que é o nosso Luiz Gonzaga, porque isso é música, né? É música. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus. Eu perguntei como é que Luiz Gonzaga pediu para gravar isso aí. Meu Deus. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, 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 ai. Conte essa história, Eu então. perguntei a Patativa como é que o Luiz Gonzaga soube dessa música para gravar. Que para poder ele conhecer alguém disse, né? Ele disse, não, foi o seguinte, Luiz Gonzaga estava indo fazer um show em Campina Grande, na Paraíba, e quando ele ia no carro dele, numa veraneio parece, tinha um programa de rádio muito famoso em Campina Grande, e os dois cantadores estavam lá e cantou minha música. Aí ele foi direto na rádio, chegou lá e ainda pegou o cantador e disse, essa música é sua, eu quero gravar. O cantador disse, não, é de Patativa. Aí ele voltou para Assaré, pediu autorização para gravar e gravou. E é letra e música do Aí eu perguntei ao Patativa. Patativa, o Luiz Gonzaga botou o nome dele e o seu. Ele botou porque ele botava, mas a letra e a música é minha. Letra e música dele, ele me disse isso. E eu pensava que era uma música... Eu também. Do Tanto que Gonzaga. eu tinha dúvida no ouvir no disco, isso aí que ele me respondeu, eu filmei, tá no YouTube. Quem quiser assistir é só botar assim, conversando com o Patativa Valdeci Alves, tá lá. Eu gravei. Do mundo afastado, sofrendo desprezo, ali vive preso, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família Fantástica. não volta mais não. Deixa eu aplaudir você, mas merecia uma plateia inteira. Era desse jeito. Mas era assim, Era desse ele jeito. era lindo. Era. E ele tinha essa experiência extraordinária Desse jeito. dos menestréis, não é? tinha. Que era dizer a poesia, ele não Sim, só sim. escrevia. Sim. Ele tinha a capacidade da oralidade, Sim. que é muito própria do cordel, né? Sim, O cordel é sim. o jornal do sertão, é o romance do sertão. E é o teatro, E o porque eles trazem a oralidade, né? Sim, Os poetas sim. sabem dizer o Sim. poema. Ele sabia todos os poemas de cor dele, todos. A memória. Todos. É extraordinário. E extraordinário. aquele jeito de falar, não é? Sim. Que bonito. Que é épico, né? É épico. Épico, e sim. tem uma emoção. Sim, incrível. Estamos aqui É. com o dialogador de hoje, que é este poeta, este advogado, Valdeci Alves, Genial, meu amigo. Genial, Ricardo. Genial, merece palma aí. Olha, e tem outro poema. Genial, Tem outro poema. genial. Na verdade é um poema, né? Não é só um poeta, não, nem uma literatura. Do qual nós vamos falar do próximo segmento, claro, do programa Diálogo com o advogado, historiador e documentarista Valdeci Alves, que é o poeta Fernando Pessoa, a quem eu chamei de Poetas Fernandos Pessoa. Não é só um poeta, é uma literatura. E é de poesia de Fernando Pessoa que vai falar o nosso dialogador no próximo segmento do programa Diálogo.
o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. É Fernando Pessoa. E eu estou aqui com um bonequinho que representa, quer dizer, a figura de Fernando Pessoa. É um dos objetos que me trouxe o dialogador de hoje, que é o advogado, o documentarista, o memorialista, o militante de direitos humanos e cineasta, né, também um documentarista na área de audiovisual e militante das redes sociais. O Valdeci Alves, é ele, Valdeci Alves. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Por que você me trouxe Fernandos Pessoas? É porque, Ricardo, E seus heterônimos, o hein? Fernando Pessoa, sem dúvida, para mim é o maior poeta assim, de todos os tempos. Eu entendo que Fernando Pessoa, a poesia dele é a própria vida, se desmancha em poesia. E o que mostra a profundidade da poesia e a importância dela como farol na vida dele e da humanidade. O próprio Fernando Pessoa dizia, os poemas que eu escrevo, eu da minha janela eu envio para a humanidade e digo adeus para eles, pertencem à humanidade, né? Então, são esses homens faróis. Eu me lembro que eu lendo uma vez a biografia do Freud, Freud disse uma coisa espetacular, Ricardo. Freud dizia assim, interessante, em todos os lugares que eu estive, um poeta esteve lá. Então, a capacidade que o poeta tem da poesia de ser universais quando realmente você consegue sintonizar o que você pensa, o que você sonha, com a realidade e com as utopias. E isso torna a obra dele algo que é tão filosófico quanto belo. Então, numa oportunidade dessa de falar, eu não poderia deixar de trazer esse bonequinho que eu comprei em Portugal. Em Portugal? Visitei a casa dele em Portugal. Em Portugal. E essas imagens do museu dele que eu filmei estão no YouTube. Eu compartilhei, porque eu digo, quantas pessoas vão poder vir aqui um dia? Pois eu pedi autorização lá, filmei todo o interior da casa, que é o museu, estive lá no quarto, e está no YouTube. E, gente, trazer... ele é um youtuber. Youtuber é o termo que se dá, né? Você é um youtuber. Eu tô sabendo agora. Você é um influenciador das sabendo. redes sociais, não é verdade? sabendo. Um dos lugares mais inusitados. Este homem viaja e tudo ele partilha e compartilha. É compartilhar, né? é. E compartilha. Pra trazer, e explica e volta. E desse jeito que está falando, com muita simplicidade e nos fazendo, digamos, ter acesso àquilo que ele teve acesso no lugar em que visitou e demonstra aquilo através das redes sociais. Eu acho que esse deve ser o papel das redes sociais. Mas em relação ao Fernando, eu estava me lembrando que ele tem os heterônimos, né? Quer dizer, ele não se conteve em si mesmo, né? Ele foi tirando máscaras e ele próprio diz num poema que vai tirando as máscaras e que de repente a máscara estava presa à cara, né? Quando eu fui tirando as minhas máscaras. No sentido de que fico aqui pensando que o próprio Fernando Pessoa, quando ele assina como Fernando Pessoa, é também o heterônimo. Sim. Não é? Sim, Ele sim. também se fantasia, Sim. né? Ele também enfim, não é fantasiar o termo, mas se cria, né? Ele se inventa, ele se reinventa. Mas você teria um poeta, dos poetas Fernando Pessoas, um preferido, um heterônimo? Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, Ricardo, assim, o Ricardo Reis. na verdade, eu nunca entendi, do ponto de vista assim... Qual é o seu Fernando Pessoa? Não, assim, veja só, eu não teria, assim, uma preferência por nenhum. Sei. Porque, na verdade, eu entendo que os heterônimos que ele usou foi uma estratégia, talvez, para esconder o mistério de ter tanta identidade. Porque, na verdade, o próprio existencialismo hoje, a própria filosofia existencialista é clara no sentido de que todo dia você pode se construir. É a eterna... A sua identidade, você está aqui hoje, você pode amanhã mudar completamente. São identidades, São identidades. plural, né? E até, eu não sei até que ponto o Fernando múltipla, Pessoa, nos heterônimos dele, você pode discutir o que é identidade, porque isso é um mistério, Ricardo. Tanto a identidade coletiva como a nossa. Nesse sentido, os heterônimos dele, para mim, são um mistério. Eu não conseguiria, talvez nem Freud conseguiria explicar a história das máscaras, né? Você que faz teatro e que sabe que o teatro usava máscaras. Você que é ator e consegue, ao encarnar um personagem, ser um heterônimo, vamos dizer assim. De si mesmo, Mas eu um entendo, simulacro de si mesmo. Mas eu entendo que, além dos heterônimos, há um eixo, uma reta que é única, onde o heterônimo é apenas uma capa. Então, por isso que eu não tenho preferência, porque eu entendo que existe algo além que é uno.
Eu sei, quer dizer, ele é todos. Ele é todos e ele ele é totalidade. todos. Ele E é a máscara, ele ao é mesmo essa. tempo em que ela esconde, Isso. ela também revela. E revela, né? exatamente. Ela está ampliando Exato, uma exato. determinada identidade. Eu sou tudo isso Então, e posso ser mais. E posso ser mais. Eu Então acho que ele é isso. tudo. É ele tudo. É todos tudo, os é heterônimos tudo. são Fernando É tudo. Pessoa. Foram estratégias. Talvez, como, por exemplo, Shakespeare, talvez nunca adotou um heterônimo, mas sem dúvida que cada personagem é ele. Pois é, mas o Shakespeare também é unidimensional, não é? Ele É. escreve a partir... Aliás, um dramaturgo precisa ser unidimensional, né? Porque ele tem que ter os argumentos e as vidas de todos os seus personagens. E se a não gente é? for para a filosofia, Ricardo, e for lá para os primórdios na Grécia, se você for lá para os primórdios mesmo, você vai ver Heráclito de Éfeso quando dizia, tudo é um. Mas uma floresta, tem vários tipos de flores, vários tipos de árvores, vários tipos de Tudo é rios, um cachoeiras e muitos. múltiplo, e É múltiplo. isso, é isso. E é só, Por e isso não é que eu só não... os- Diga. Por isso que eu não me empreendo a história Há do um heterônimo. só, Há um sei, só, porque sei, eu sei. entendo assim, Que são por todos. trás dos heterônimos há um Há e são um, todos. e são todos. É isso. Eu não sei se isso Mas assim, entendo, se eu é consegui ser claro. perfeitamente, Eu não consegui. claríssimo É e lindo. complexo isso. Claríssimo complexo. e lindo. E o que é mais bonito ainda, que eu acho que você concorda, vamos ver, é que isso não é privilégio dos gênios. Shakespeare ou Fernando. Todos nós temos essa multiplicidade. temos. O que caracteriza um gênio é que ele consegue expressar Exatamente. isso poeticamente. Exatamente. Mas todos os seres humanos são múltiplos, são grandiosos. É porque, na não é? verdade, E é tão bonito a gente compreender isso. É porque, na verdade. Porque a gente não começa a classificar as pessoas, não é? Sem dúvida, cara, exato. A dizer que todo mundo tem um potencial Sim. de criação e De infinitude, grandeza, e de infinitude. Todos E de nós somos infinitude, infinitos, não é? Agora precisamos de oportunidade, de Isso. estudo, Isso. não é? De incentivo, de tudo. incentivo, Exato. não é? De caráter, enfim, e de talento também. E que não claro, nos para batem, poder- e que não nos batem os nossos sonhos. e que não nos matem Porque antes nós também disso nas redes florescer. sociais hoje, muitos debatedores, está terrível, né, Ricardo? Aniquilando os outros, é terrível. Muitos aniquilando os Com uma outros, né? gratuidade imensa. A gente viu até um pessoal lá na Rússia, umas brincadeiras de uma... Sim. Aquilo ali, é aquele tipo de coisa que nós Aquilo é temos uma agressão que... machista, misógina. É terrível. Né? E que está se propagando, não é só uma não, viu? Já Não, tem são várias, vários. é triste. E é essa mesma gente que fez o golpe de 16, foi essa mesma gente que mandou a presidenta, não é? Fez um gesto de desagravo, né? De desagravo não, de ofensa à presidente na Copa anterior. Enfim, é uma gente que se diz educada, estudiosa e que está envergonhando o Brasil com a falta de escrúpulo e de respeito às mulheres e à civilidade, Assim, né? Por isso a gente precisa de poetas como ele, porque ele faz com que a gente se reencontre com o belo, com o lógico, com a utopia. Por isso que ele é grande, Ricardo, é isso. E quando você passa a ler a obra do homem desse, ela inteira consegue despertar em você tudo isso ao mesmo tempo. Como o Patativa também. Com Patativa também. Do clássico ao popular. Por isso que ele me trouxe aqui os dois Os dois, poetas. Os dois porque poetas. tão Patativa. do mesmo nível, sim. Patativa. Isso, e Fernando Pessoa. Fernando Tem Pessoa. tudo a ver os dois. E ele me trouxe, agora estou me lembrando de outro poeta, o Carlos Drummond de Andrade. Porque no meio do caminho tinha uma pedra. Isso do poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui eu estou vendo que no meio do caminho, daqui para lá, há duas pedras. Há duas pedras Uma pedra, que são portais. outra pedra. E é delas que ele vai falar agora. Valdeci Alves, por que você me trouxe? Primeiro, uma pedra com inscrições e desenhos rupestres, me parecem. Sim. Ricardo, há algum tempo atrás eu faço algumas pesquisas que me dão uma certeza. O sertão do Nordeste, ele foi a grande passagem dos povos que vieram do Norte, que atravessaram a falha na Chapada do Ibiapaba, onde corre o Rio Poti, para habitar o resto do Brasil. E eles deixaram um rastro nos sertões incríveis, tesouros que nós não conhecemos. O nosso sertão tem tesouros pré-históricos, basta dizer, no Piauí, está lá a prova que o homem chegou à América há 50 mil anos atrás, na Serra da Capivara. Eu estive lá já visitando. Essa pedra aqui eu comprei na Paraíba, na Pedra do Ingá, numa cidadezinha chamada Ingá, a 30 quilômetros de Campina Grande, onde tem o maior painel em baixo relevo do que eles chamam de Itacoatiara, que é riscado na pedra, o maior painel do mundo e que ninguém sabe até hoje quem fez. Não foram os índios da região, porque o processo de fazer isso ali foi queimado na pedra. Quem fez, conhecia algum produto químico da mata que desenhou e queimou, fazendo um baixo relevo que só tem esse exemplar no Brasil. Talvez seja uma obra coletiva também. Pode ser. Pode ser uma obra coletiva. Quando eu lancei... Pelo tamanho, pela suntuosidade. É linda. Quando eu estive lá,
Eu fiz uma matéria no meu blog e a pesquisadora de arte pré-histórica da Europa, da Espanha, traduziu para o espanhol, porque viu aqui alguns sinais que encontrou nas inscrições lá na região da Croácia. Ela viu coisas similares. E se você pesquisar no meu blog, você vai encontrar. E no meu blog, numa página que eu tenho de pré-história, que faz parte do meu blog, está lá em espanhol que eu pedi autorização e copiei o que ela fez do meu trabalho. O sertão, nós temos, Ricardo, tesouros. Eu tive na pedra, eu tive aqui em Varjota, na Pedra do Índio, a 3 quilômetros da zona urbana, visitando uma pedra, sobre 3 pedras, que quando você entra na furna, como eles chamam lá, que você deita e olha para cima, eu vi uma capela de Sistina com 7.000 anos. Você tem no sertão de Xiramubim, a 3 quilômetros do Pompeu, a Lagoa do Fofô, que tem um painel com mais de 7 metros de comprimento e 3 de altura, com mapas desenhados há cerca de 7.000 anos. E lá no Piauí, na Serra da Capivara, você tem inscrições com 50.000 anos, o que mudou a teoria da ocupação da América pelo Estreito de Bering, que teve, e também pelas correntes marítimas que trouxe o pessoal da Polinésia para o Peru, mas aqui no Nordeste desembarcaram 50.000 anos de barco vindo da África nas correntezas. E essas pistas estão no sertão do Nordeste. Eu visitei em vários estados. Incrível, eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, falar desse tesouro que não está catalogado. É o tesouro da humanidade. Da humanidade. Para compreender a experiência humana nesse planeta. A Serra da Capivara já é tido como patrimônio da humanidade, já. Então, e está aqui no Nordeste. Quer dizer, então, eu disse que no meio do caminho entre nós dois aqui haveria duas pedras. Mas, na verdade, é entre o caminho da humanidade. Da humanidade. Há uma pedra. Ao Ceará. Há uma pedra. E essa pedra está no Nordeste. Está no Nordeste. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra fantástico. no meio do nosso caminho. Ricardo, quando eu visitei essa pedra... No meio da nossa caminhada. Ricardo, quando eu visitei essa pedra, eu me emocionei. Vou dizer por quê. Linda, Eu vou dizer por quê. Eu subi na pedra que tem esse painel. Aí, quando eu subi na pedra, que eu olhei para o chão, estava desenhado o céu, as estrelas no céu. E eu digo, puxa vida, aqui você pisa em estrelas. Eles desenharam, eles eram astrônomos. Quem fez a pedra, você vê lá as 3 Marias, as constelações, tudo desenhado na pedra, escavado com um estilo lá que foi queimado em seguida. Não é risco, não é batendo, é perfeito. Foi queimado. É uma técnica que ainda está por descobrir que eles usaram. Não é nada extraterrestre, não. Foram uma civilização que teve antes dos índios. E isso também leva a uma reflexão, que a nossa memória não é só a memória depois que Portugal teve aqui e descobriu o Brasil aqui no Ceará, lá em Capuí, lá em Ponta Grossa. O Brasil foi descoberto aqui, depois é que chegaram lá na Bahia. Mas antes disso, há milhares de anos estão aí as pistas. Precisamos olhar para isso. Tu pisavas nos astros, distraída. Sem saber que o bom da vida. Saber que o bom da vida. A aventura maior da vida é a cabrocha, o luar e o violão. Quer dizer, você pisou, você teve um chão de estrelas. Chão de estrelas. Mas você descobriu e trouxe também uma outra pedra. Magnífico isso aí. Outra pedra, uma pedra no meio, mais uma pedra no meio do nosso caminho. Valdeci Alves, e essa pedra tão bem polida, tão sem inscrições, o que será, hein? Ele que vai explicar com a palavra, Valdeci Alves. Essa pedra aqui eu trouxe para o programa, Ricardo, porque além de me pedirem coisas inusitadas, essa pedra, eu pretendia trazer uma pedra lá dos lagos, dos glaciares da Patagônia, na América, né? E essa pedra aí é do fundo de um lago e ficou redonda assim porque pelo atrito um glaciar a fez assim, né? Então isso é da Patagônia chilena. É mesmo? E a Patagônia é magnífica. Nós, sul-americanos, precisamos, Ricardo, todos, quem puder conhecer tanto a Patagônia chilena como a Patagônia Argentina. Isso aí é obra dos glaciares, deslizando sobre o chão, destruindo rochas, e cheio de rochas assim. Você me trouxe, então, uma pedra polida pela erosão, pela natureza, pelo tempo. Isso. E você trouxe uma pedra em que há uma intervenção humana, sim, Ricardo, artística e cultural. Perfeito. Então você trouxe os dois momentos da pedra, sim. Né? A pedra testemunhando a passagem humana e testemunhando a passagem da erosão do tempo, chamemos assim. Exato. A erosão do tempo e as suas diversas variedades. Exato. E me trouxe também Valdeci Alves, o advogado e documentarista, o Fechando Reino estudioso sobre cultura e história do povo das Américas e do Ceará. Símbolo do Peru. Sim. Deve
ser um deus, uma entidade. É. Valdeci Alves, que coisa tão linda é essa, hein? Isso é o poderoso Deus da medicina. Isso aí eu adquiri em Cusco, no Peru, quando eu fui visitar Machu Picchu, que é uma cidade magnífica. Os espanhóis nunca pisaram lá. E uma obra de engenharia que qualquer engenheiro que sai daqui da universidade tem que ir lá para aprender como se faz uma obra sem argamassa, no alto da montanha e onde tem terremoto e resiste ao terremoto, sem argamassa, sem nada. É incrível. Por isso que Machu Picchu é um patrimônio da humanidade e uma prova da grandeza das culturas pré-colombianas. A civilização não começa na América com a chegada nem de Colombo, nem de Cabral, nem dos europeus. Nós já temos toda uma mitologia, como no povo de Machu Picchu, no México, Teotihuacan, os maias, que já tinham inventado o número, que era na América Central e no sul do México. Então, assim, é muito... Astecas, maias e incas. Né? Então, a civilização não começou com a chegada dos europeus. Já existia aqui na América, com Estado, religiões complexas, cultura complexa, poesia, literatura, engenharia, matemática, astronomia e tudo. Filosofia. E filosofia. E filosofia. E você me traz um deus da medicina. Da medicina. Senhor advogado, me explique. Por que não encantou você alguma entidade ligada ao direito, ligada à justiça, ligada à ética? A saúde do povo que acreditava nesse Deus. Como também muita gente aqui crê no santo e paga promessa, esse é o Deus Inca, e pela beleza também da obra, porque esse estilo de arte é Inca. E vou te dizer isso aqui já existia assim, feito em bronze. Então, assim, isso aqui, essa técnica, com esses lápis lazuli, que é a original, que é semi-joia, isso já tinha na América pré-colombiana. Que coisa, América pré-colombiana. Pré-colombiana, incrível. Isso aqui é Peru. Cusco. E veja você, esse chapéu, não é? Não sei se não é chapéu, vamos chamar de chapéu, não é? Lembra o quê? Os nossos cangaceiros. Hein? Lembra. Bem pensado, Ricardo. Lembra os nossos... Eu nunca tinha... Lembra os nossos cangaceiros. Sim, lembro o nosso cangaceiro. Que coisa. Incrível. Lembra o chapéu do Napoleão, mas lembra os nossos cangaceiros. Sim, lembra, né? Exato, sim. Do nosso Lampião, que é um mito também, a ser estudado sociologicamente, mas você sabe antropologicamente. Você sabe que tinha dois caminhos dos Incas para o Atlântico. Um era o Peabiru, em São Paulo, e outro que passava na Paraíba até a Ponta Seixas. Eles já cobravam tributo dos nossos índios. Se os portugueses não tivessem chegado aqui, com certeza a gente teria essa cultura com pouco tempo. Eles já vinham aqui. Foi destruída, né? Totalmente. No México foi destruída e no Peru também. Na América, dizimada. Os espanhóis entraram e foi dizimaram, né? Um genocídio, né? Uma destruição de todo o patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, mítico, linguístico que havia na América pré-colombiana. Mas como último objeto, antes do objeto surpresa, já que estamos falando de arquitetura, uma igreja, me parece. São Pedro Atacama. Explique-se. Explique-se por que isso aqui, meu querido. A Valdeci Alves, por que você me trouxe essa imagem? Eu trouxe, Ricardo, porque assim, quando eu estive em São Pedro do Atacama, no deserto do Atacama, que é uma cidadezinha onde tem um oásis, eu visitei um local que viveu uma antiga civilização atacamenha. E eu vi algo incrível lá. Lá não chove. Aí eu me perguntei, como é que uma civilização pode existir num local desse que não chove? E lá no Brasil nós temos um Nordeste que chove bastante e tem seca e miséria. Tem algo errado. A única água que tem lá é do degelo das montanhas dos Andes, que são gelos eternos acima de 5.000 metros. Aí degela no verão e o rio traz a água. Como é que num lugar que não chove tem uma civilização? E a gente pensa assim, bom, então, quem até hoje no Brasil culpou a seca do Nordeste pela miséria do povo nordestino, mente. O problema da seca é social e político. Porque se num deserto não tem seca, como é que onde chove e tem caatinga e tem mata, e mata em todo canto... Em Israel, que chove tem muito mais seca do que no Nordeste, no entanto, tem um processo de irrigação extraordinário e não falta água. E lá tem uma civilização com uma cultura própria, chegou à idade dos metais, chama-se civilização atacamenha, num deserto. Então vamos colocar então a poesia então em pauta. Um poeta velho que dizia,
O problema do Ceará não é a seca, é a cerca. Exato. É isso. O problema do Ceará não é a seca, é a Isso. cerca. Isso. E Ricardo... fale a cerca. Pois é. Hein? É isto. É isso? É isto. É possível resolver o problema, não é? Sim. Mas as elites não me interessam a elas. Na verdade, os que detêm o poder político e econômico, os mais poderosos, mantêm uma mentalidade ainda colonial, ainda estão colonizando os pobres. Continuam Na colonizando. verdade, Portugal voltou para lá, mas estão colonizando os pobres ainda. Tá, eu estou aqui, abri aqui o Facebook do Valdeci, porque eu acho que isso que ele está falando tem a ver com esta imagem. Isso aqui é o deserto a que você se refere, não? Deserto do Saara. Ah, isso aqui é do Saara. Eu pensei que fosse Mas do... encontrei lá uma civilização, os berberes. Esse aqui é do Saara. Mas é a mesma coisa. É eu ele encontrei, aqui no Saara. Mas no Saara eu encontrei os berberes, que é aquele pessoal dos camelos, das caravanas antigas, que não chove lá e tem uma civilização do deserto, no Marrocos. Ricardo, você viaja 100 quilômetros, não tem uma casa, porque está dentro do deserto. Mas onde tem um oásis, que um rio sobe, tem uma cidade. E lá não chove. A pergunta é, como é em pleno deserto, tem civilizações, e aqui o nosso Nordeste com a nossa caatinga, nossos animais riquíssimos, Chapada do Ibiapaba, aqui o Baturité, o Cariri com o seu verde, e tem fome e miséria. Então, meu cara, é a cerca, falta de compromisso com o espírito republicano, justiça social. É isso, Ricardo. A nossa seca é uma farsa. É a seca de... É a seca de homens, de justiça seca de social. justiça. E por isso que eu a seca trouxe. de humanidade. E eu tive lá no deserto, Ricardo. Tive no deserto. Eu sei que você tem uma fascinação por isso. Tenho. Não é? Essa imagem de você no deserto, Sim. no nada, e aquela figura humana sozinha, é uma imagem recorrente. Estava no seu filme que nós fizemos. Tem. Né? Estava lá. É recorrente. O filósofo. Não sei explicar, lá. mas é. Sabe uma sessão de psicanálise pra gente? É, Por quê? Ele fascina tanto. Mas fascina sim. Fascina, essa Ricardo. ideia do homem primevo, o homem sozinho, né? No meio do nada, Isso. para construir uma cultura. Né? Insignificante, mas cheio de sonho e imaginação. E cheio de sonho de Que imaginação. nos infinitiza. Acho Nos que infinitiza. Acho que a gente Eu acho que é isso. começou a investigar e a perscrutar e a entender por que isso fascina tanto. Né? Essa ideia de um homem que não tem mais nada, ele precisa criar tudo. Sim, Né? sim. E o instrumento para isso é a sua imaginação. Chegou o momento do objeto surpresa! Eu trouxe o objeto surpresa para ele. Provocação pura. Vou passar para ele. É para mim? Mas eu quero que você abra daqui a pouco. Ah, tá certo. Quero primeiro abrir o seu que você lhe trouxe e entregou à produção. Deixa Vamos eu- ver o que é que o documentarista, eu lhe entregar. o poeta, É um o pouco cordelista, pesadinho, mas Eita, é pesado. pesa O que 4 o quilos. advogado Valdeci Alves me trouxe? Minha gente, é pesado. O Pesa negócio 4 é quilos. pesado. Deve ser outra pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Deixa eu ver se é. O pior é que parece que é mesmo. Deixa eu ver. É pesado. É pesado. Vamos ver o que é. Não é pedra, mas é tijolo. É tijolo. Não é possível que isso tenha a ver. Não tenho a menor ideia. O que será isso aqui? Com a palavra Valdeci Alves. Que coisa linda! É uma obra de arte. Esse tijolo, Ricardo, ele foi trazido da Escócia pelos ingleses para fazer o açude do Patu e Senador Pompeu em 1919. E eles construíram uma usina elétrica movida a vapor e o estilo da usina é todo gótico, imitando o parlamento inglês. E os tijolos foram trazidos da Inglaterra. Em 23, essa obra foi parada, mas tá lá a usina e uma parte dela caiu e no meio do chão tinha vários tijolos. É essa aqui? Não, isso aqui é o casarão, tem um estilo, é a usina gótica, tem, não essa daí. Não é essa aqui, não. Não essa daí, não. Mas se você colocar a usina gótica, ela tem ogivas, é uma construção totalmente inglesa, no meio da caatinga, até os tijolos foram importados. Então, o patrimônio material do campo de concentração do Patu, em Senador Pompeu, está preservado em parte, foi usado para colocar concentrado. Essa usina também, isso é um dos tijolos trazidos da Inglaterra. De 1919. 19. Que depois foi abandonado o canteiro de obra e virou campo de concentração. Isso é de um dos prédios. Até o tijolo era importado. Tudo isso tem que ser tombado, E não? tem o nome da empresa, da cidade escocesa, que é Bonbridge. É uma cidade onde é feito... Bonbridge. Eles carimbavam o tijolo. Ele é refratário, ele aguenta, por exemplo, o calor, onde o ferro funde-se, ele é que segura o ferro dentro e não se funde, que é o barro refratário. Ele é refratário. Por isso que pesa tanto. Pesa. Mas pela ação do tempo, de novo, a erosão do tempo transforma um objeto, não é, de arte utilitária numa arte de contemplação.
não é? Porque é lindo também de se ver, Sim, não é? sim, sim. E preenche de significados, né? Sem dúvida. Históricos, antropológicos, da passagem do homem, da opressão do homem, do poder do dinheiro sobre aqueles que... E o pior é que isso continua. Vide o que o Trump está fazendo com os exilados, não é? Com os refugiados, que tentam se E refugiar. a Itália não é? também, essa semana deixou 1.000 pessoas no navio, a Itália Separando não as aceitou. crianças dos pais, é terrível. É, no Na mundo, Itália, é o no- mundo é o todo. mundo todo, É uma guinada à direita. É totalmente. E ao objeto, por surpresa que eu trouxe para o advogado, militante dos direitos humanos, tem a ver com isso. Ele vai abrir agora, vai descobrir que é uma provocação. Vamos ver então, Ricardo. Olha o que eu trouxe. A camisa, parece aquela camisa daquela patriotada, mas não é não. Olha aí o que é. É uma criação, vamos mostrar aqui. Aí, aqui. Não, aqui. É uma criação do Ricardo Kelmer, com a velha camisa da CBF, né? Aquela camisa que foi usada e manchada, né, pelos terrível. golpistas. E aí, o que tem escrito? É golpe! É golpe! Ao invés de usar aquela camisa, né? Dos hipócritas que estavam defendendo, diziam que estavam defendendo a corrupção, mas que estão calados diante, né, que na verdade queriam derrubar um governo legítimo. Na verdade, essa camisa ficou ligada à seleção e a seleção também herdou um ranço de golpismo, de oportunismo, de elite. O verde e amarelo sumiu das ruas. O rei de amarelo sumiu das ruas. Né? E a gente não se entusiasma mais pela seleção. O espírito da Copa contaminou, não baixa nem em sessão espírita. Contaminou, assim, é muito ruim. E, no entanto, e aí o militante de esquerda, que é o Ricardo Kelmer, criou essa camisa para a gente continuar pensando sim no futebol, mas num outro sentido. Né? Não tem mais o verde e amarelo, é só o amarelo. E ao invés de ter os nomes da CBF, etc., tem a palavra golpe, que faz referência a gol. E eu queria que a partir daqui você falasse. É golpe! É golpe! Juntando futebol, Copa e política. Eu diria, Ricardo, assim. Eu posso falar, Ricardo? Pode. Eu diria o E deve. seguinte: nós, desde 1500, que a gente luta para ter justiça social. A Lei Áurea de 13 de maio, a gente sabe que foi uma farsa. A proclamação, a independência do Brasil foi uma farsa também. Outro golpe. A República, o nascimento da República, um bando de cafeicultores descontentes porque perdeu os escravos, também enganou o povo. A gente finalmente, durante algum tempo, conseguimos colocar a esquerda no poder, mas de um certo modo, isso foi abreviado. Então, assim, estamos nós perdidos. Nem para o passado, que ninguém quer, e não divisamos mais nada para o futuro. Nós vemos o Estado falido, a República com coisas terríveis, como a violência agora. Ricardo, a violência que nós estamos vendo agora, com o fracasso das políticas públicas, é pior do que da época do cangaço. Nós estamos perdidos, a verdade é essa. Este país precisa encontrar um caminho. O ministro Luiz Barroso tem uma frase que é interessante, quando ele diz assim: esse país se perdeu em algum momento. Se perde quando cala os pobres, se perde quando tenta apagar a memória, se perde porque não constrói sua própria identidade, se perde porque politicamente os que detêm o poder político e econômico têm uma mentalidade colonial ainda. E já que você então é nós advogado, precisamos encontrar um caminho, Ricardo. já que você é advogado, também não se perde, usando a frase do Fux, é? Não, é do Barroso, né? Do ministro. Também não se perde quando, lá atrás da ditadura de 60 e agora, o STF legitima golpes, legitima desrespeito à lei, arrepio da lei, etc, etc. O que assusta no STF é assim: o STF está com um poder muito grande pela falência do poder executivo e do legislativo. Então, hoje o STF ele legisla, ele governa. Agora, qual o problema? Uma justiça seletiva. Uma justiça seletiva. A justiça tem que ser para todos, ela tem que ser igual para todos, não só para alguns. Ninguém pode estar né? acima nem abaixo. Nem abaixo. Nem abaixo. Que é o que Nem está abaixo, acontecendo, nem né? abaixo. Alguns- Na verdade, a nossa república está falida. A verdade é essa. É preciso reconstituir e o Brasil. que os va- E temos aí uma oportunidade, se é que as eleições acontecerão, e se exato. acontecerão, se serão limpas, não é? Dignas Exato. e libadas. Para a gente não perder a esperança naquilo que nos restava, que era na justiça no país. Mas estamos vendo que, bom, É. é um tema para
pra gente pensar. É golpe. Mas aqui é um golpe pra gente só pensar sobre ele, né? Com uma pessoa que é contra golpes, óbvio. E que conhece a história dos golpes da nossa E república. uma coisa é certa, Ricardo. Valdeci. A saída tem que ser pela esquerda. A saída é pela A esquerda. saída é pela esquerda? É por ali. Então vai sair. É a esquerda, é pra cá. Bom, então vamos sair. Vamos pra cá. Vamos sair pra cá. Vamos sair. Vai terminar a saída pela esquerda, sim, pra gente voltar de novo à democracia no país. É pela esquerda. Muito bem. Na próxima semana a gente volta colocando mais um tijolo, tentando colocar mais um tijolo no processo de diálogo, porque só com diálogo a gente vai restabelecer uma democracia pela esquerda.